A paz seja convosco, igreja. Eu sou o pastor Ribas e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 34 de Gênesis. Meus irmãos, nós estamos seguindo a história de Jacó e seus 12 filhos. Rubens, Judá, Issacar, Zebulon, José, Benjamim e todos os ascendentes das 12 tribos. Só que ele também, Jacó, tinha uma filha chamada Diná. E houve um momento em que Diná estava passeando e um homem chamado Siquém viu ela e desejou ela e abusou dela, meus irmãos. E naquele momento ele se apaixonou por Diná. Siquém se apaixonou por Diná, que era a filha de Jacó. Pois bem, ele pediu para o seu pai ir lá e dar o dote para que Diná fosse esposa dele. Porém, nós sabemos que aquilo foi um crime horrível, foi algo terrível, um pecado maligno. E, obviamente, os irmãos ali de Diná, a família de Jacó, não quis aceitar aquilo. E dois dos filhos de Jacó, o segundo e o terceiro, que foram Simeão e Levi, se enfureceram ainda mais. O que aconteceu? Foi feita uma proposta para o pai de Siquém, onde Diná poderia ser ali esposa deles, né? Esposa de Siquém, se tanto ele, quanto o pai dele, quanto todos da cidade ali, todos da cidade, fossem circuncidados. E nós sabemos que é uma cirurgia que machuca muitos homens, mas eles concordaram mesmo assim, tamanha era a paixão que Siquém estava sentindo por Diná. E aí no terceiro dia, quando a dor é mais intensa, o Levi e o Simeão, o segundo e o terceiro filho de Jacó, foram até a cidade e mataram todos os homens. Pela ira, pela raiva, mataram ali o estuprador da irmã deles, o pai e todos os homens daquela cidade, saquearam a cidade. Foi uma atrocidade, foi uma carnificina muito grande, meus irmãos. E claro que isso trouxe problemas. Jacó ficou extremamente preocupado, Jacó não sabia que aquilo seria feito. E futuramente, no capítulo 49, nós vamos ver que, sim, Simeão e Levi tiveram ali um tipo de sentença por causa daquilo. Mas o que eu quero passar para vocês, meus irmãos, é que pelo pecado de um homem, percebam que toda a cidade sofreu a ira por causa de um pecado. E, meus irmãos, isso é algo que muitas vezes acontece conosco. Eu, uma época em que eu andei longe da vontade de Deus, em que eu estive em pecado, eu mesmo sofri consequências terríveis, que não afetaram só a mim. O meu pecado afetou pelo menos umas outras 10 pessoas. Foi algo que feriu líderes, feriu pastores, feriu amigos, feriu pessoas queridas e próximas de mim, por causa de imprudência minha, por causa de algo que eu mesmo vacilei, algo em que eu fui infiel ao Senhor. E muitas das vezes, quando você comete um erro, quando você comete um pecado, você pode pensar assim: não, mas quem está fazendo sou eu, quem vai sofrer a consequência sou eu. Mas nem sempre é assim, meus irmãos. Às vezes aquilo que você faz pode atrair uma ira poderosa contra a sua vida, que vai acabar afetando os seus entes queridos também, seus amados. O pecado de Siquém foi o estopim da morte de todos aqueles na cidade em que ele morava, de todos aqueles homens. Então, muitas vezes, um erro grave seu, um pecado grave seu, não vai ter consequências apenas na sua vida. Pode ter consequência na vida daqueles que você ama também. Você não está fazendo mal só para você mesmo, você está fazendo mal para os seus entes queridos. Nós vemos que pessoas que estão nos crimes, que estão nas drogas, que têm vícios, eles ferem seus entes queridos também e não apenas a si mesmos. Portanto, é algo a se pensar com seriedade, meus irmãos. Seu pecado muitas vezes não vai acabar só em você, mas o Senhor é misericordioso, Ele pode te ajudar a sair de qualquer situação, de qualquer problema que você precisar, qualquer motivo que você acha que você tenha para pecar. Primeiro coloque seus olhos em Deus e Ele pode te salvar daquilo que te aflige, daquele seu desejo, de um desejo que pode ser desenfreado, mas que apenas causará mal para você e para a sua família. Amém, meus irmãos? Então, continue seguindo essa série de Gênesis, que a paz seja com todos e até a próxima.